Salve família, hoje eu quero falar com você que anda cansado, em silêncio, Uhum. sem entender o porquê de tanta espera. Feche os olhos agora e reflita. E será que Deus não está apenas te preparando para viver o que você ainda não está pronto para receber? Fica tranquilo, porque até no silêncio Deus ainda está falando com você. É isso, família. Hoje eu quero falar com você que anda cansado, com o coração apertado e com aquela sensação de que Deus se calou. Sabe quando você ora, busca, chora e o céu parece fechado? Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhum alívio. Mas deixa eu te contar uma verdade que vai acalmar teu coração hoje. Deus nunca se cala por descuido. O silêncio dele é muitas vezes a linguagem do preparo. Em João capítulo 11, quando Lázaro ficou doente, Jesus não foi imediatamente até ele. Ele amava Lázaro, amava Marta e Maria, mas mesmo assim esperou 2 dias antes de ir. Parecia abandono, mas era propósito. Jesus sabia o que estava fazendo. Enquanto todos achavam que era o fim, ele estava preparando o cenário para o milagre. Às vezes, família, Deus permite o tempo da espera, o tempo do silêncio, para te mostrar que o milagre dele não é comum. Ele vai fazer algo tão grande que vai calar os críticos e renovar a tua fé. O silêncio de Deus não é ausência, é propósito. E no meio desse silêncio, ele te fortalece. Em Deuteronômio capítulo 31, verso 8, diz assim: O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Mas para crer nisso, você precisa passar por desertos onde não sente nada. É nesses momentos que Deus te ensina a andar pela fé e não pela vista. Você pode não ouvir resposta, mas se olhar para trás, vai perceber que Ele nunca te deixou. Deus não precisa falar para estar agindo. O amor dele se manifesta até no não, no espera, no ainda não é hora. E sabe o que mais? Muitas vezes ele se cala para te ensinar a ouvir. A gente quer resposta, mas a mente está cheia de barulho. Medo, ansiedade, correria, distração. O Salmo 46, verso 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio é o convite para você se esvaziar do mundo e se encher da presença dele. É ali no quarto fechado, na oração sem palavras, nas lágrimas que ninguém vê, que Deus fala da forma mais poderosa, no íntimo. A fé não nasce em dias fáceis. Ela nasce nas madrugadas em que você ora e, mesmo sem sentir nada, diz: Eu ainda creio, Senhor. Abraão esperou 25 anos. José foi provado por 13. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo antes de sentar no trono. Todos eles viveram o silêncio de Deus, mas nenhum foi esquecido. O silêncio é o intervalo entre a promessa e o cumprimento. E quem permanece firme nesse intervalo, vive o milagre na hora certa. O silêncio dói, mas transforma. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima tua tem propósito. Em Jeremias capítulo 18 fala do oleiro, o homem que molda o vaso com as próprias mãos. E às vezes ele quebra o vaso para refazer algo mais bonito. Assim é Deus contigo. Ele te quebra, não para te destruir, mas para te refazer segundo o coração dele. E deixa eu te dizer uma coisa: depois do silêncio, sempre vem a voz. E quando Deus fala de novo, tudo muda. Lembra de Elias na caverna? O vento passou, o terremoto passou, o fogo passou, mas Deus veio no vento suave. Ele não vai falar no barulho da tua dor, mas na paz do teu coração. Quando esse silêncio acabar, você vai entender. Ele nunca te abandonou. Ele só estava te ensinando a confiar sem precisar ver. Mesmo que Deus esteja em silêncio hoje, a promessa ainda está viva. Ele não muda de ideia. Romanos capítulo 8, verso 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, o que hoje parece atraso, amanhã vai se revelar como livramento. Senhor, às vezes o teu silêncio me dói, mas hoje eu escolho confiar. Mesmo sem entender, eu sei que tu estás trabalhando. Ensina-me a descansar, a esperar o teu tempo e a não duvidar do teu amor. Que o teu silêncio seja o som do teu cuidado e que essa pessoa que me ouve agora sinta a tua presença enchendo o coração dela de paz. Em nome de Jesus, amém. É isso, família. Deus não te quer por cauda, Ele te quer por cabeça. E lembra disso.
Quando Deus se cala, Ele não te esqueceu. Ele só está preparando algo que vai glorificar o nome dele na tua vida. Segue firme, porque o silêncio de hoje é o testemunho de amanhã. Mas sabe, família, tem algo que a gente precisa entender sobre o silêncio de Deus. Ele não é castigo. Não é que Deus deixou de te amar ou virou o rosto para você. O silêncio de Deus é treinamento espiritual. É quando Ele quer te ensinar a andar sozinho com a fé, sem precisar de sinais, sem depender de emoção, sem viver de sensação. Porque fé não é sentir. Fé é continuar acreditando mesmo sem ver. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, está escrito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E é justamente quando você não vê nada que Deus está testando o quanto você confia no invisível. Weber de Marcelo, voz mais emocional. Lembra de Jó? Ele perdeu tudo: família, saúde, bens, amigos, e ainda assim conseguiu dizer: O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que isso mostra? Jó não precisava sentir para saber que Deus era fiel. Mesmo no silêncio, ele sabia quem era o seu Deus. E esse é o ponto, família. Às vezes Deus se cala porque quer te ensinar a amar a presença dele mais do que as respostas dele. Marcelo, tom de ensinamento. Muitos querem o milagre, mas poucos querem o processo que forma o coração que aguenta o milagre. E Deus, sendo Pai, prefere te preparar antes, para que a bênção não se torne fardo. Ele trabalha em silêncio porque sabe que crescimento não faz barulho. A semente não cresce com aplauso, ela cresce no escondido, debaixo da terra, no escuro. E é ali, no secreto, que Deus está fazendo o mesmo contigo. Você pode não ver, mas as raízes da tua fé estão se aprofundando. Talvez hoje você esteja no tempo do silêncio, mas quando esse tempo passar, você vai olhar para trás e dizer: Agora eu entendo o porquê da espera. Porque Deus não vai te entregar algo que ainda te afastaria dele. Ele espera o momento certo para que a tua bênção te aproxime e não te perca. Em Eclesiastes capítulo 3 está escrito: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, se hoje é tempo de silêncio, é porque Deus ainda está construindo o propósito. Deus está te ensinando a descansar nele, a não correr antes da hora, a confiar que mesmo sem resposta, ele continua sendo bom. E sabe o que mais? Quando Deus ficar em silêncio de novo, porque ele vai, lembra do que você está ouvindo aqui agora? Ele nunca vai te deixar falando sozinho. O céu pode estar quieto, mas o coração dele ainda pulsa por você. E talvez, enquanto você ouve isso, as lágrimas estejam caindo. Não é fraqueza, é Deus tocando a tua alma. Porque ele não quer apenas te responder, ele quer te curar. Quer curar essa ansiedade, essa pressa, essa mania de querer controlar tudo. Ele quer que você descanse. Ele quer te mostrar que a fé madura aprende a esperar. Então faz o seguinte agora. Respira fundo e diz comigo bem baixinho: Senhor, eu confio em ti, mesmo no silêncio. Eu sei que tu estás comigo, mesmo quando não ouço tua voz. Me ensina a esperar e me ajuda a não desistir, porque eu sei que o teu silêncio também é resposta. É isso, família. O silêncio de Deus não é o fim. É só o intervalo entre a tua oração e o teu milagre. E quando ele falar de novo, vai ser para dizer: filho, valeu a pena esperar. Então segura firme, porque o que Deus prometeu, ele vai cumprir.